Mais um episódio do nosso podcast com essas duas aqui, a Maiara, né, que já é figurinha repetida, e a Viviane, que fazem parte da Parceiros Brilhantes. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre um tema que muitas mulheres, muitas pessoas no geral, mas assim, em relação a mulheres, não se dão conta, que é a pobreza menstrual. A Maiara, eu vou dar um spoiler aqui no início, mas a Parceiros Brilhantes, eles têm um projeto, né, para tentar combater esse problema, né, da sociedade, um problema que é enfrentado, infelizmente, no mundo todo, né, mas se a gente conseguir, pelo menos, ajudar essas mulheres do Amazonas, né, eu acho que a gente já vai estar dando uma grande força, né? Maiara, o que é Parceiros? Sejam bem-vindas primeiro, né? Claro, Obrigada. Vivi aqui, estreando. Primeira vez. O que é Parceiros Brilhantes está... os planos em relação à pobreza menstrual? Eu acho que vamos iniciar explicando o que é pobreza menstrual. Maiara? A pobreza menstrual nada mais é do que falta de itens básicos para a mulher menstruar com dignidade, inclusive saneamento básico. Então, assim, a pobreza menstrual ela é caracterizada pela falta de absorventes, de água, de itens de higiene para a mulher menstruar com dignidade. E a gente acha que é tão banal isso, né? Tão normal, porque a gente tem acesso a tudo, a absorvente, a sabonete, etc., que a gente esquece que tem muitas mulheres no mundo inteiro que não têm acesso ao básico. Então, esse termo, ele não é novo, ele já existe há algum tempo, mas ele vem ganhando força na sociedade, especialmente devido às causas e aos temas relacionados às mulheres, né, que vem ganhando muito mais força, ainda bem, né, porque, enfim, já chega dessa sociedade machista, né? Enfim, é um termo já que já está sendo bem utilizado no Brasil. E existem vários projetos em relação à pobreza menstrual. Só para complementar, assim, quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente fala de combater alguns pilares, né? Alguns problemas que a gente encontra de maneira geral na sociedade. Então, o primeiro deles é a falta dos itens, né? E aí a gente está falando dos itens mesmo. O absorvente, a calcinha, às vezes também, que a mulher não tem acesso, o sabonete, enfim, os itens. O segundo pilar, ele é a questão estrutural, aí a gente fala do acesso ao banheiro, do acesso à água, né, questões estruturais mesmo, que a gente também não costuma pensar, enfim, quantas escolas no Brasil não têm um banheiro adequado para serem utilizados, né? Depois a gente passa para a questão medicamental, porque, assim, as mulheres também precisam de remédios, a cólica, ela é um processo natural, o que não é natural é ser uma cólica excessiva. Mas a cólica ela é natural, 90% das mulheres sentem cólicas durante o seu período menstrual. O quarto é combater a falta de informação e a desinformação, né? A informação equivocada. Então, a gente também, dentro desse processo da luta pela dignidade menstrual, a gente tem que lutar pela informação adequada, para que as pessoas falem sobre o assunto, para que a informação chegue de maneira adequada até as meninas, as mulheres e aos homens, que são grandes propagadores de informações equivocadas. Calma, Maiara, calma. Calma, a gente tem muita coisa para conversar. Fora patriarcado, mentira. E, por último, mas não menos importante, a questão da segregação. Exatamente. É muito comum a gente ter as mulheres privadas de poderem fazer muitas coisas durante o seu período menstrual, né? Então, não pode frequentar, de repente, uma igreja, não pode frequentar certos ambientes. Quantas vezes a gente já ouviu? Eu já ouvi quando era criança, a mulher não pode pescar. Por que ela não pode pescar? Porque ela está menstruada? Não pode andar descalça. Exato. Então, assim, a privação do acesso a diversas situações que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Então, seriam, a princípio, esses 5 pilares iniciais que a gente precisa combater quando a gente fala de pobreza menstrual. E tem mais uma questão também, não é só a mulher que menstrua, né? Sim. A gente tem pessoas que menstruam. Isso é uma correção que a gente está fazendo no nosso próprio discurso, né? Quando a gente fala da pobreza menstrual, a gente fala no combate à pobreza de pessoas que menstruam. A gente tem os homens trans que menstruam, a gente não pensa muito nisso, mas enfim, é uma realidade que precisa ser olhada. A gente tem, enfim, tem várias questões, pessoas que não se identificam com nenhum tipo de gênero, mas assim, pessoas que menstruam é muito mais amplo e muito mais... Do que são mulheres e meninas. Exato. Agora você desbloqueou uma memória minha, né? Olha, gente, que momento. Em questão da naturalização da menstruação. Eu lembro,
quando eu era pequena, assim, eu acho que eu tinha menos de 10 anos. A minha tia, a irmã do meu pai, estava menstruada. Aí eu ouvi, não sabia exatamente o que era e repeti. Só que assim, gente, eu tenho mais de 30 anos, então sabe que quando eu era pequena era 1900 e bolinha, né? Então eu lembro que me chamaram a atenção. Você não pode falar isso, não sei o quê. Não sei. Ou seja, a mulher ficava menstruada e ela tinha que esconder isso. Exato. Ou seja, gente, É uma doença, era uma doença. não Exato. pode falar. Mas eu lembro que recentemente, eu não lembro qual contexto que eu tava. Aí eu falei normal, ai não sei o que, eu tô menstruada com cólica, tô sangrando muito, não sei o que. Aí as pessoas ficaram assim, eu acho que era um contexto religioso, assim, não lembro. Choca, Aí, né? tipo assim, gente, como assim? Por que vocês estão assim? É um processo natural. É natural. Vocês não sabem que a mulher Menstrua. menstrua, tal, tem bebês, faz sexo e tal. É porque a gente vive numa sociedade muito machista mesmo, até mulheres são machistas. Então, quando a gente fala de coisas que aparentemente causam um pouco de desgosto, tipo a menstruação, para algumas pessoas é um negócio assim, é nojento, tipo, ai, tá menstruada, não sei o quê. Mas enfim, nós temos essa cultura, né, até mesmo dentro de casa, de que a mulher menstrua, a menarca, por exemplo, meu Deus, eu lembro a primeira vez que eu fiquei menstruada, para mim foi um caos, porque eu não entendia aquilo. Sim. A informação na época, nos anos 2000, era muito escassa, entendeu? Você pegava um absorvente, assim, e, meu Deus, era o tabu de todas as coisas. Então, até mesmo dentro de casa, a Vivi até falou assim, não pode andar descalço, não pode comer isso, não pode sair, não pode nadar, não pode fazer um monte Não de pode coisa. comer limão, não pode comer Exato. ovo. Não pode comer Exato. ovo e tal. E, assim, é tão normal, é tão natural, né, que todo mês acontece. E aí tem aquelas piadinhas horrorosas de, pai, mulher bicho ruim, passa 7 dias sangrando e não morre, não sei o quê. Exato. Aí a gente volta horrível naquela isso. questão da desinformação e da propagação. Né? Exatamente. Eu acho que uma questão muito importante, né, que as mulheres, principalmente, têm que se engajar nesse sentido, vamos falar sobre menstruação. Então, um fator de contribuição para esse tabu é que a gente não consegue falar menstruação, né? E a gente vai perpetuando esses tabus junto com os homens. Os homens não falam porque para eles é um universo desconhecido e, enfim, que eles têm uma certa distância. Não deveria ser, porque todo homem se relaciona com mulher e toda mulher menstrua. Então, não deveria ser um universo desconhecido. Então, assim, ou ele vai ter uma mulher, ele vai ter uma esposa, filha. ele vai ter uma filha, ele vai ter uma mãe, ele vai ter uma colega de trabalho, mas ele vai ter uma mulher na vida dele que vai menstruar. Então, não deveria ser algo 100% desconhecido. Mas, de qualquer forma, continua sendo ainda um tabu, né? As pessoas não falam. E aí vem os apelidos, né? Vem tá de Chico. Né, tá monstruada. Gente, eu fiquei chocada com isso. Maldição de Eva. Tá de bode. Isso, tá de bode. Gente, Cara, eu fui muito chochada pelos meus bom. primos por causa disso. E aí a gente vai Raiva. perpetuando esses tabus, que é não falar sobre esse assunto de maneira clara e efetiva, né? O que há de errado numa menstruação? Nada, absolutamente nada. É um processo fisiológico do corpo feminino que acontece todos os meses e que vai acontecer com metade da população do mundo. Então, isso é um processo super importante, que a gente consiga vencer esses preconceitos. Você falou da menarca, e aí eu lembrei, tem um dado da Unicef que fala que 70% das meninas indianas, por exemplo, não sabem de onde vem o sangue até elas terem a primeira menstruação. Então, assim, essas meninas não estão sempre sendo preparadas de maneira geral para o que vai acontecer com o corpo delas. 70% das meninas não fazem ideia, são pegas de surpresa, como você falou. Nossa, menstruei, o que é isso? O que eu faço? Como funciona? O que está acontecendo? E não é uma exclusividade da Índia, esse número de 70% é porque, enfim, alguém conseguiu fazer esse levantamento lá. Mas se a gente for ver aqui no Brasil, provavelmente esse número vai ser muito semelhante, né? Então, assim, a gente realmente não conversa nem com as meninas para prepará-las para a menstruação. E nem na escola, né? Eu lembro que no meu tempo, a Maiara falou a primeira menstruação dela, eu tava jogando bola com meus irmãos. Tenho 3 irmãos, então eu digo sempre que eu sou machinho, né? Sempre tem. Aí eu tava jogando bola com eles, aí eu senti uma coisa diferente. Não era uma cólica, era um incômodo. Aí foi ao banheiro e vi que tinha sangue. Aí, meu Deus, a minha mãe, pela educação dela, também passei por esse mesmo processo. Então, foi quando ela chegou em casa que eu disse, olha, tá saindo sangue e tal, enfim. Aí que ela foi me explicar, ou seja, não teve essa preparação. E aí você vê que isso tá mais perto da gente do que a gente escola, imagina. E nem na escola. Na escola também, eu não lembro de ter tido aula assim, olha, as meninas, especial, porque é legal. Tipo, Sim, com 10 claro. anos...
eu menstruei com 12. A partir dos 10, você já pode fazer, a escola já pode ter esses programas Sim. assim, olha, meninas, vai acontecer isso, isso e isso. E a questão da E é muito pobreza importante, menstrual, inclusive, para educação sexual também, né? exatamente, Assim, a que partir é uma do grande momento. polêmica, né? Exatamente. Infelizmente é uma grande polêmica hoje em dia, né? Exato. Porque é uma coisa que é algo que é tão necessitado por várias pessoas, né? Principalmente nas zonas mais periféricas, quando a gente. Na verdade, assim, tudo, né? Quando a gente fala. Eu tive essa aula. Aula não, foi uma palestra para as meninas, né? Eu mostrei com 12 anos de idade, foi um caos. Achei que eu tava morrendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Até minha família explicar, mas enfim. Uma coisa muito interessante também, assim, quando a gente fala sobre menstruação, é uma oportunidade, inclusive, para mostrar para as mulheres e meninas e pessoas que menstruam, né? Que, enfim, a gente tem que debater isso também, sobre. O que acontece? Porque o teu corpo já tá preparado, assim, bom, fisiologicamente, né? Sim. Preparado para ser mãe, mas não necessariamente você vai ser mãe, etc. Então, essa questão de quando você fala sobre menstruação e começa a cuidar dessas pessoas, você facilita também o acesso à educação sexual. E aí, a gente passa, assim, eu tô vendo muitas questões agora de assédio, de meninas, de crianças, etc. Então, assim, a partir do momento que as escolas começam a colocar isso como pauta, que eu acho que é um lugar onde deve se falar, ter esse debate, até porque muitas famílias não conseguem falar por causa do tabu, da religião, da criação. É cultural isso, entendeu? No Brasil. Mas é uma oportunidade também da gente alertar meninas, mulheres, essas pessoas, para que elas tenham esse gatilho, no sentido de que Sim. quando acontecer alguma coisa, fala, opa, aqui tá errado, entendeu? Exato. Então não dá pra. Eu acho que seria muito interessante. É quando você fala da educação sexual, já que a gente está falando, né, de Aham. combater informação equivocada e, enfim, e de lutar contra preconceitos, a educação sexual, ninguém vai ensinar a criança a fazer sexo. Essa é a Exatamente. maior desinformação que eu vejo sendo propagada por aí. A gente está falando de ensinar as crianças sobre o seu próprio corpo, e aí a gente vai falar dentro da aula de educação sexual sobre a menstruação. E a gente também está falando de uma série de outros conjuntos, por exemplo, a ensinar o que é um toque equivocado, né? Exatamente. Quando o adulto tem um comportamento equivocado com uma Estranho, criança, ela exatamente. aprende a reconhecer isso. Então, a gente precisa Pra ficar em explicar Exatamente. né, para a população o que de fato é uma educação sexual dentro da escola. Né? A gente está falando sobre esses temas, preparar as meninas para para a sua menarca, preparar as meninas para lidar depois com a questão do seu corpo todos os meses, enfim, é difícil, foi difícil para mim, suponho que tenha sido difícil para todas vocês. Por quê? Porque faltou esse diálogo, faltou essa orientação. E eu tô falando aqui de pessoas, né, que a princípio são pessoas privilegiadas, estudaram em bons colégios, têm ali uma situação mais à ou menos educação. estruturada familiar. Imagina onde isso não acontece. Então, se isso tá tão próximo da gente, imagina em outras realidades, né? Então, assim, a gente tem que sempre bater na tecla da falta de informação, da informação equivocada. Acho que isso é um grande mal da sociedade hoje em dia, né? Assim, a gente está vivendo isso, e aí a gente também tem que trazer isso para esse contexto do combate à pobreza menstrual.